E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o dia de ontem foi agitadíssimo. Não à toa temos aqui 8 temas para comentarmos no vídeo de hoje, então vamos correr. Quero abrir o vídeo trazendo aquelas notícias positivas do nosso Brasilzão e já fazer a introdução para o segundo tema. Basicamente, Bolsonaro salvou o planeta. Vocês vão entender o que foi que aconteceu. Depois disso, quero falar de talvez o assunto mais picante do vídeo de hoje. Imprensa, criação de narrativas, judiciário, algumas coisas que aconteceram ao longo do dia de ontem, que tem muita coisa pra gente comentar. Depois temos um caso de polícia, não tem como descrever de outra forma, envolve o PT e vai dar pra ver bem a diferença do governo Bolsonaro para qualquer tipo de governo de esquerda, né? Depois vamos falar do Moro e do Mamãe Falei. Mamãe Falei foi caçado. Comentar um pouquinho sobre isso, mas gente do céu, o Moro agora se envolveu em um novo problema e dessa vez, para ele escapar e conseguir arrumar uma desculpa, meu amigo, vai dar trabalho. Depois temos que falar do Lula, tá começando a mudar aí a sua estratégia eleitoral, vai deixar de falar alguns temas porque pega mal, e também temos algumas pautas que a direita está tentando avançar no legislativo e a esquerda está atrapalhando e quero comentar com vocês. Depois vamos falar do Elon Musk, falar do Twitter, falar de algumas coisas que envolvem a empresa, até no Brasil, etc. Tema interessante, envolve redes sociais também, mercado financeiro, enfim. E por fim, falar um pouco de poderosos, pessoas que gostam de mexer, né, de como as coisas funcionam ao redor do Brasil e do mundo. Mas vamos começar aqui, vejam só. Dólar fechou em queda de 2,14%, cotado a 4,94 nesta terça. Foi a maior queda percentual desde 24 de julho de 2021. Desde 4 de maio, que a moeda não ficava abaixo dos R$5, já o Ibovespa subiu 0,51 ao quase 109 mil pontos. A Elisa traz aqui a postagem. Estou trazendo isso porque a CNN também, né, mais uma vez, comenta o seguinte: FGV aponta crescimento de 1,5% do PIB brasileiro no primeiro trimestre. No vídeo onde a gente comentou que o Goldman Sachs falou que pode se esperar em uma recessão nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Brasil está decolando. Mas vamos continuar. Ainda sobre a economia despiorando, Bank of America eleva a projeção de PIB brasileiro de 0,5% para 1,5%. O Guedes falou, vamos passar o ano revisando e sempre revisando para cima. Commodities em alta beneficiam termos de troca do Brasil. Bofa vê destravamento de investimento no setor primário do Brasil. E traz ali uma cacetada de notinhas rápidas, né, de algumas notícias positivas para o nosso Brasil. E aqui que a gente começa a fazer até a introdução do próximo tema. Vejam só. Vendas no varejo crescem 20,5% em abril, mostra indicador do setor. Já nos Estados Unidos, o exemplo do capitalismo mundial, vendas no varejo dos Estados Unidos sobem 0,9% em abril, mostra Departamento de Comércio. O país que é conhecido aí pela cultura do consumismo e não está conseguindo crescer. Será que é exatamente pela diferença dos povos e das ações governamentais? Isso daí que tá dando essa grande diferença. A Elisa fala, a economia mundial ainda sofre os reflexos da questão da pandemia, do conflito na Europa. Eu sinto orgulho ao ler essas matérias. Mesmo diante de tantos obstáculos, forças contrárias, um país de terceiro mundo à frente da maior economia do mundo. Parabéns, Bolsonaro e toda a equipe econômica. Tá tentando segurar até onde dá. E vejam só, isso aqui é um gráfico, uma coisa que é bem óbvia, mas é bom quando a gente consegue ver dessa forma, que é mostrando o preço de comida e o preço de petróleo. Você vê que tendem a caminhar juntos. Quando o petróleo sobe, a comida também sobe. Quando o petróleo desce, a comida também desce. E petróleo é energia, e a gente comentou um pouco sobre no vídeo de ontem. E a gente está comentando tudo isso porque vai fazer muito mais sentido no tema seguinte. Vamos continuar. Olha essa foto, aquela imagem que vale mais do que 1000 palavras. Estados Unidos. Será que a gente viu um cenário similar no Brasil, mas que a imprensa finge que não está acontecendo isso ao redor do mundo, que só está acontecendo no Brasil, a alta dos combustíveis? Você vê aqui, o cara coloca uma foto de 2020, 2021 e 2022. Em 2020, a gasolina regular estava 1,86 o galão, depois 3,15, agora 4,89. Quase 3 vezes. Aqui na Austrália, dobrou. Que realmente dobrou. Não tenho o que falar. Dobrou, o preço está o dobro. Então, assim, é algo internacional. E diante disso tudo, vamos ter aí nos próximas semanas, na verdade acho que nos próximos meses, vamos ter uma conferência, né, a Cúpula das Américas.
E a imprensa brasileira que fala que o governo Bolsonaro transformou o Brasil em uma pária internacional, eu não sei como é que ela consegue soltar uma nota dessa e manter a narrativa. Vocês podem ver aqui, ó. Biden quer Bolsonaro presente na Cúpula das Américas. Ele quer. Ele quer o Bolsonaro lá. Aí vai ser em junho, na verdade, mês que vem isso aí. A Elisa fala o seguinte: é uma párea internacional, isolado pelos líderes de diversos países. Ninguém quer sentar com o Brasil. O Bolsonaro destruiu as relações internacionais do Brasil. O Itamaraty tá uma vergonha. Será que Biden convidará formalmente Venezuela, Nicarágua, Cuba? Bolsonaro ele vai ser convidado formalmente. Você vê, ó, o conselheiro especial dos Estados Unidos para a nona Cúpula das Américas, o ex-senador Christopher Dodge, deve entregar convite formal de Joe Biden a Bolsonaro na sexta-feira em Brasília. Toda a pompa. Mas o Brasil é a párea internacional. E essa matéria é interessante. Olha só. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, amigo do Lula, aliado do Lula, membro do Foro de São Paulo, e Lula foi visitar, né? Declarou em 10 de maio que não participará da cúpula se Venezuela, Nicarágua e Cuba não forem convidados. O México trabalha para incluir os países do Foro de São Paulo na cúpula. Né? Não, esquece que não, a ditadura tem que fazer parte. O Foro de São Paulo tem que participar, senão não vou. A Havana não esteve presente nas 8 edições anteriores por não ser considerado uma democracia, mas agora tem que ir. Agora tem apoio do México. O Foro de São Paulo chegou lá. Os Estados Unidos terão de definir se convidam o chefe de Estado venezuelano, o Nicolás Maduro, ou seu opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente encarregado do país. O governo de Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, pediu recentemente a retirada do país da OEA. O Ortega, inclusive, prendeu opositores durante as eleições, né? Quem estava concorrendo contra ele. A própria esquerda internacional, a diretora de jornalismo do El País, questionou Lula. E o Lula não teve que falar, não, defendo a autoproclamação dos povos. Os governos de esquerda da Bolívia e de Honduras que o Foro de São Paulo também voltou ao poder lá, eu esqueci agora o nome do partido, mas se você pegar o nome do partido, se for no site oficial do Foro de São Paulo, vai encontrar lá, seguem a posição de López Obrador, segundo o New York Times. Biden, porém, trata o evento com a mais alta prioridade de seu governo para o hemisfério. Não ter o Brasil e México presentes será uma mácula na diplomacia americana para a região. Parece que o que está acontecendo, na verdade, é que o Biden está transformando os Estados Unidos numa pária, porque ninguém vai. É um evento assim, ele chamou, fez uma festa e ninguém quer ir. A Cúpula das Américas deverá debater a recuperação econômica da região no pós-pandemia, os obstáculos às cadeias de valor e de suprimentos, segurança alimentar e os investimentos. Haverá uma declaração à parte sobre imigração. Então, por mais que eles queiram resolver algumas coisas, alguns problemas reais, porque a inflação bateu na porta, o aumento de preço está generalizado, eles ainda querem avançar com algumas pautas ligadas à esquerda, como, por exemplo, imigração. Aí, beleza. Guarda isso. Olha isso daqui. Essa matéria me chamou a atenção porque em 2020 eu fiz um dossiê que era sobre a nova Rota da Seda e eu tinha lido sobre o Sri Lanka naquela época. Aí na hora que eu li isso daqui e eu já tô acompanhando o Sri Lanka, eu falei, cara, algo me deu assim, sabe, o estalo. Eu falei, não, deixa eu abrir essa matéria. Eu sei trazer essa postagem aqui para explicar o que tá acontecendo no mundo, mas vejam só. O Rafael Bobô falou o seguinte: Sri Lanka, acabou o petróleo e também dólar para comprar petróleo. Chama o Meirelles que resolve. E a impressora, né? Vamos imprimir dinheiro. Aí fala lá, né, que o Sri Lanka basicamente abraçou a crise e agora não tem dinheiro para comprar, sabe, petróleo. Não tem dinheiro, não tem dólar, você tem o dinheiro local. Aí tá a matéria da Financial Times. Atingido pela crise, Sri Lanka se prepara para calote da dívida à medida que os dólares se esgotam. Eles não têm atualmente um governo totalmente funcional, depois que o gabinete do presidente, nome muito complicado, renunciou na semana passada. Uma crise generalizada, né? Tá difícil de se manter no poder. A população realmente está tomando as ruas. O clima não tá bom. Peço a Deus que ajude o país. Aí vejam só, já tem um movimento pedindo pro cara renunciar. Fui olhar quem é o presidente. Não achei muita informação. Agora o partido dele é um partido de esquerda. É um partido de esquerda socialista. Olha que coincidência. Agora o que eu achei essa matéria interessante é o seguinte: o Sri Lanka, maior emissor de títulos de alto rendimento da Ásia e participante entusiasmado
do Esquema de Infraestrutura Internacional Belt and Road de Pequim, que é a nova Rota da Seda. Deve um total de mais de 50 bilhões de dólares a detentores de títulos privados e nações como comunas, Índia e Japão. É por recusar fazer parte dessas iniciativas que Bolsonaro é acusado de transformar o Brasil em uma para internacional. A gente comentou, deve ter 1 a 2 semanas, fiz um dossiê que a gente fala sobre a questão que o Lula propõe uma nova moeda, etc. A gente comentou em vídeo sobre um fundo, o Clay Fund, que foi construído pela Dilma, levou 3 anos para ser construído, junto lá com os comunas. 5 bi ia vir via BNDES, 15 bi ia vir deles, não porque eles são bonzinhos, para comentar alguns projetos de infraestrutura no Brasil, etc. Só que, se você pesquisar na internet, mais ou menos assim, ó, endividamento para obter controle. Conheça a nova Rota da Seda. Você vai ver como é o processo. Então vamos fomentar, o país começa a pegar um monte de empréstimos, um empréstimo meio complicado, daqui a pouco tem endividado. Olha aí agora. Mas Bolsonaro não quer fazer parte disso. É uma párea internacional. Mas vamos continuar. Preço de gás natural dobrou neste ano. Nada demais. É o preço da liberdade. Em nome da liberdade, das sanções, que a gente não pode concordar com o que está acontecendo. Aumento generalizado. E as coisas seguem tendo problema. Quem está pensando em resolver a situação? Mesma situação da pandemia. Vamos fechar tudo. Vidas em pó, meu Deus, a economia a gente vê depois. Quem era talvez o único presidente do mundo que estava falando, galera, vamos tentar resolver o problema mesmo, que é um problema muito maior, um problema complexo, multissetorial, envolve várias áreas. Acho que era Bolsonaro. E aí você vê crise energética, crise alimentar, que é como eu falando para você, né? Lá vem Bonorinho montado numa onça, segurando uma piaba, acompanhando lá, né, o Putin no urso, para tentar salvar as coisas. Vejam só como são as coisas. Mesmo diante de uma notícia positiva, o Jamil Chad, que a gente vai comentar dele 2 vezes no vídeo de hoje, e já no próximo tema, ele me solta essa nota. Receita da exportação russa ao Brasil dobra desde o início do conflito. Você vê isso daqui e fala, pô, qual é? Eles invadem, tá tendo a situação toda, o mundo todo colocando sanções contra eles e eles estão ganhando mais dinheiro do Brasil, ainda dando mais dinheiro. Bolsonaro está financiando ditadores. O que está acontecendo? Jornalista, ele tem que não pode deixar o Brasil deslanchar, tem que tentar destruir, o quanto pior melhor. Ontem um amigo até me mandou uma finha, ele falou, cara, por alguma acaso tu assiste alguma análise da esquerda? Eu falei, não, assiste essa daqui. Ele me mandou um vídeo daquele Rui Costa Pimenta, do PCO no Brasil 247, e eu fiquei ouvindo. Cara, é absurdo as coisas que eles falam, absurda. Uma delas é o seguinte, perguntou pra ele se uma greve nesse momento iria ajudar o Lula. Ele falou sim, qualquer greve iria ajudar. E ele começa a falar coisas que, em síntese, quanto pior tiver o Brasil, mais fácil vai ser para Bolsonaro ser destruído. Então, essa linha aqui é a esquerda. O Balboa fala o seguinte, agora o mundo grita para achar fertilizante, enquanto o Brasil tem garantido suprimento até o fim deste ano. E, sim, por que o Balboa falou isso? Ele só colocou isso aqui, aquela imagem, fui ler a matéria. Olha só. A receita do fluxo de exportações da Rússia ao Brasil registrou uma forte expansão desde o início do conflito. Pô, a Rússia inicia um conflito e o Brasil começa a dar mais dinheiro, o Bolsonaro é malvado. E reflete tanto o aumento nos preços dos bens comprados pelo mercado brasileiro, como o movimento para antecipar importações de fertilizantes para garantir o abastecimento do mercado nacional. Esse Bolsonaro, hein? Esse Bolsonaro... Ah, tá. Não é que o Brasil tá dando mais porque o Brasil quer financiar o malvadão. Não. O Brasil tá saindo na frente do mundo, prevendo. Ah, todo mundo falando, não, tem que ver aqui para me alimentar. O Brasil já fez acordo. Bolsonaro foi para lá exatamente para isso, para garantir que não vai faltar fertilizante e tentar impedir, né, uma catástrofe a nível internacional. Sob forte embargo e sanções, a Rússia passou a ver seu comércio interrompido por alguns dos principais mercados ocidentais, mas as explosões nos preços das commodities e da energia permitiram que a receita das vendas russas aumentasse de maneira exponencial. Na zona do euro, as vendas dos russos entre janeiro e março de 2021 totalizaram 31 bilhões. No mesmo período de 2022, as exportações russas atingiram 63 bilhões de euros.
Por que a matéria do Jamil Chad, então, não destaca que a Europa tá dando mais do que o dobro do dinheiro para os russos? Porque ele tem que dar uma ideia que é o Brasil que tá errado. Porque ele sabe que as pessoas não vão ler o texto. Lê a manchete. No caso do Brasil, os dados oficiais do governo brasileiro indicam um movimento similar, mesmo que a energia não seja o centro da importação. Segundo dados oficiais do Ministério da Economia, o Brasil importou em fevereiro 485 milhões de dólares, no mês seguinte 565 milhões, e em abril o salto foi ainda maior, 804 milhões, maior volume do comércio em 6 anos. Os fertilizantes representam mais de 20% do abastecimento nacional do produto e para áreas como soja, a importação de Moscou é considerada como estratégica. Bolsonaro sai na frente do mundo. E aí, olha só. Fontes diplomáticas em Brasília explicaram que houve um entendimento, inclusive com o governo americano, que fertilizantes não entrariam na lista dos produtos sob embargo, mas as dificuldades para importar são importantes. Então tá aí. Para que criar esse estardalhaço? O mundo inteiro entende que é necessário. Não pode deixar de comprar. Não pode deixar faltar comida para as pessoas, pelo amor de Deus. Não é o Jamil Chad, pessoa da esquerda, que se preocupa com as vidas. Estão tentando problematizar a compra de fertilizantes. Mas se o Brasil paga mais hoje por produtos russos, as internacionais desabaram. Aí, olha só, o Brasil está comprando e não está recebendo nada. Só que o problema é o seguinte. Um dos principais problemas é a inexistência de empresas brasileiras que fazem o transporte marítimo. Os produtos nacionais, portanto, ficam dependentes de companhias internacionais que não querem ser atingidas por sanções. É por isso que o Brasil não está vendendo. Olha a importância da infraestrutura. Olha o que é a nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda quer ser dona, quer financiar projetos de infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, transporte marítimo. Aí acontece alguma coisa, a pessoa briga, etc. Nesse porto aqui você não pode, descarregar o seu navio. Aqui não. É o que está acontecendo nesse momento. Diversos países, diversas empresas não querem negociar com a Rússia. Os brasileiros querem vender e não conseguem. Olha a importância da soberania nacional em alguns setores estratégicos. Aí no Brasil, o Bolsonaro está desenvolvendo estradas, rodovias, tentando expandir lá na região norte. Para qualquer coisa acontecer, imagine você ter que se deslocar. Até se tiver um tipo de invasão no Brasil, cara, as fronteiras brasileiras, na maior parte do tempo, é na região oeste, né? Na região leste é só mar. E aí? Como é que faz? Como é que você vai até deslocar? Seja um pelotão, qualquer coisa. E tem que falar, o governo só entrega, faz isso, faz aquilo, outro, não tem nada, etc. As pessoas não conseguem entender a importância da infraestrutura. Em diferentes órgãos internacionais, não por acaso, o Brasil vem insistindo em apontar que sanções que afetam a agricultura poderão ter um impacto global e reabrir o debate sobre a fome no mundo. Na OMC, por exemplo, o Itamaraty fez uma proposta para a criação de corredores de alimentos e de fertilizantes. Tá lá o governo Bolsonaro tentando impedir que uma catástrofe internacional aconteça. Mas é a pária internacional. É a pária. Só faz coisa errada. Prevendo, uma catástrofe. Mas tá aí. Só fazem jogar pedra no Bonorinho. Pegando aqui um pouco ainda sobre essa questão de infraestrutura, ontem eu me deparei com essa postagem. Eu falei, cara, tem tudo a ver com essa matéria do UOL. Olha isso daqui, olha essa imagem. Nessa imagem, o que é que ela significa? 2.088 caminhões, infraestrutura rodoviária preservada, os caminhões estão aqui, a carga está ali. Baixíssimo índice de acidentes e roubo, meio difícil, né? Assaltar assim no meio do rio, o seguro é menor, o frete é mais barato, menos poluição do meio ambiente, menor custo de infraestrutura, melhora da competitividade dos produtos exportados. Qual foi o governo que veio com o projeto de cabotagem? Foi o governo Bolsonaro. Qual é o governo que tenta desenvolver transporte marítimo, hidroviário, ferroviário? É o governo Bolsonaro. E por que o Brasil ainda não está melhor? O Amazônia Azul explica aqui uma pequena mensagem. Ele colocou um vídeo que tem alguns destaques em inglês, eu não vou dar play por causa disso. E ele fala o seguinte, ó.
Nos Estados Unidos, as hidrovias são responsáveis por 500.000 de empregos. Isso em 24 quilômetros de rios. Nós, no Brasil, usamos 18 mil quilômetros. Temos potencial para 60 mil quilômetros, ou seja, basicamente 3 vezes o tamanho dos Estados Unidos. Como a hidrovia do Tocantins, porém, fica emperrado nas licenças ambientais. Como a hidrovia do Tocantins, que está há 8 anos no IBAMA, vídeo de uma empresa de hidrovia nos Estados Unidos. As coisas não avançam porque a burocracia. Aí o governo tenta mudar alguma coisa, judicializam. A gente viu as questões aí, inclusive, recentemente na pauta verde, aquelas 7 ações que estavam sendo discutidas na mais alta corte. Falando que não pode ser assim, não pode ser. Aí vem as ONGs, vem o Ministério Civil, que Bolsonaro quer acabar com a licença ambiental, quer colocar basicamente grilagem, etc. Cara, é sério assim, eu não consigo entender como uma pessoa olha pra Bolsonaro e fala, esse cara aqui ele tem boas intenções. Esse cara se preocupa com o Brasil. Aí tá aqui, a Pare Internacional. Ontem Bolsonaro postou o seguinte: Brasil tem celebrado acordos históricos esperados por décadas, além de abrir e reconquistar mercados para a nossa economia. 229 acordos internacionais assinados desde 2019. Aberto mais de 200 mercados para produtos agropecuários brasileiros em 51 países desde 2019. 8 acordos em áreas como tecnologia e defesa com os Emirados Árabes. Assinatura de memorando de cooperação entre o governo brasileiro e japonês no campo de tecnologias relacionadas à produção e aos usos de nióbio e grafeno. Acordo de livre comércio com o México para veículos pesados. Avanço no acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Concluído o acordo de livre comércio entre o Mercosul e o EFTA, o documento ainda precisa ser ratificado. Aí isso daqui, né? A Pare Internacional. Brasil designado pelos Estados Unidos como aliado extra-OTAN. Acordo de cooperação com os Estados Unidos. Governo dos Estados Unidos para promoção de fluxos bilaterais de comércio e investimentos. Aí vem, né? Investimentos recorde de infraestrutura e logística diante de desestatizações, entre muitos outros que têm trazido empregabilidade e desenvolvimento para os mais diversos setores em nosso país. E só fazem jogar pedra nesse governo. Saiu uma matéria no Guilherme Amado. Bolsonaro ataca nas redes o Lula porque não tem nada de bom para mostrar. O governo não tem entregas. Cara, você entra no Telegram de Bolsonaro, é o dia todo informações institucionais dos mais diversos ministérios, áreas, mostrando, não, entregamos isso, entregamos aquilo outro. Todos os vídeos que a... Gente, olha só, vocês têm noção que todos aqueles vídeos que vocês veem diariamente, que se tornaram normais, mas a gente não pode achar que aquilo ali é comum, que é Bolsonaro sendo ovacionado pela população, aonde ele vai. 85% daqueles vídeos é Bolsonaro indo fazer algum tipo de entrega. Mas segundo o Guilherme Amado, o governo não tem o que entregar, eles não têm o que mostrar das entregas, então tem que ficar atacando o Lula nas redes sociais. Fabricante brasileira de fertilizantes quer dobrar capacidade de produção. Investimento de 300 milhões para construir nova unidade. E sabe uma coisa interessante? Um dos setores econômicos, não sei se é do setor, é assim, um dos ramos de atividades que mais demandam energia para funcionar é o setor de fertilizantes. A gente já comentou esse vídeo passado. Se você colocar na internet e tiver interesse, produção de ureia, e ele vai mostrando para você o passo a passo e a energia envolvida ao longo do processo. Pra você produzir 1 kg de ureia, a quantidade de energia que você gasta é algo assim absurdo. Absurdo a quantidade de energia quando você compara com qualquer tipo de produtos. No Brasil, a gente não está vivendo um problema energético. O Brasil, ele não é dependente de combustíveis fósseis. A nossa principal matriz energética é verde. Aí vem a Europa, aí vem os Estados Unidos, aí vem os jornalistas falar que está destruindo o meio ambiente. Não para em pé. O Brasil é o país que mais cuida de sua terra e de sua natureza. É inacreditável, cara. É absurdo. As coisas, sabe, é uma hipocrisia que não tem como ser descrita. Mas vamos voltar para a imprensa. Falar um pouco do judiciário de Bolsonaro. E começar aqui com o Jamil Chad mais uma vez. Olha essa manchete.
Bolsonaristas aprofundam laços com grupos acusados de ameaçar a democracia. É o golpe. Bolsonaro vai dar um golpe o tempo todo essa história, maluca. Aí a Sarita fala o seguinte: segundo o Jamil Chad, a democracia é ameaçada por grupos que fazem lobby contra o meu corpo, minhas regras e promovem a ideia da família tradicional. Mas olha a manchete. Olha a manchete. Estão ameaçando a democracia. Vamos ver a matéria. Enquanto Itamaraty atua de forma institucional para manter as relações do Brasil com parceiros estratégicos pelo mundo, uma diplomacia paralela se consolida no governo Bolsonaro como um ator de destaque do movimento ultraconservador mundial. Ultra, é sempre ultra, extrema, é sempre assim. Com o objetivo de se internacionalizar, o grupo agora quer realizar seu maior evento na Europa e escolheu a Hungria, do líder da extrema-direita, Viktor Orbán, como sede. Esta extrema, ultra. Olha isso aqui. Eu só destaquei as palavras e as expressões interessantes. Ó. A conferência ainda contará com alguns dos principais aliados da líder da extrema-direita, da França, Marine Le Pen, partidos extremistas da Bélgica, Áustria e Espanha, além de influenciadores e jornalistas da Fox News ligados ao Trump. Outro nome confirmado é o de Nigel Farage, que encabeçou a campanha do Brexit, além da cúpula do governo Orbán. O Brexit é ruim por quê? Porque volta a se pensar na soberania da Inglaterra. Né? Não, a gente vai sair aqui na União Europeia. Quem manda é a gente. Quem manda é a gente, beleza? A última palavra é nossa. Para eles é ruim. A esquerda defende o multilateralismo. Olha quem falou, olha quem está reclamando. Grupos de direitos humanos, especialistas e mesmo instituições como a ONU e a União Europeia já lançaram alertas sobre o papel dessas forças políticas no que? Desmantelamento da democracia liberal. No vídeo de ontem, para quem assistiu, comentamos aí sobre um relatório da ONU interessantíssimo, que mostra aí que seus emissários, seus representantes, meio que faziam alguns relatórios que tinham uso político e essas pessoas às vezes recebiam dinheiro de partes interessadas, né? Mas tudo bem, pro Jamil Chad é a ONU. Na agenda do evento, olha os temas do evento extremista. Deus, pátria e família. Meu Deus, agora o Lula até deve ter tomado uma dose para relaxar depois dessa. O Lula, que defende o meu corpo, minha regra, ficou louco. Ficou, a boca espumando de raiva. Como assim um evento para falar de Deus, pátria e família? É um retrocesso essa pauta? A democracia está sendo destruída. Em outro debate, tem um debate agora. O homem é um pai e a mãe é uma mulher. Não, meu Deus, como alguém faz uma afirmação preconceituosa dessa agora em 2022? Também estão previstos encontros para falar sobre o fato que a civilização ocidental está sob ataque. Conspiracionista. Entre os patrocinadores do evento, e agora envolve dinheiro, estão entidades que estão fazendo um intenso lobby nos organismos internacionais contra qualquer referência ao meu corpo e minhas regras. E promovendo a ideia de família tradicional. Agora o Lula vai ter um infarto. O Lula está desesperado. Como é que esse grupo aqui não pode existir? Os iluministas brasileiros, eles estão desesperados. O principal organizador do evento, ele atacou abertamente a OMS. Como? Como pode? Por conta das recomendações da agência internacional que defendia que o meu corpo e minhas regras fosse descriminalizado. Imagina se esse cara conheceu o Lula. O evento ainda contará com duas lideranças ultraconservadoras da Eslováquia, Chile, Equador e Espanha. A imprensa... O que a imprensa quer no final do dia? Assim, é claro. É claro. E ao longo do final de semana, teve um evento. Eu não comentei porque eu acho que era tudo que eles queriam que tivesse comentado. E teve algumas coisas que chamaram minha atenção. Primeiro, onde saíram as matérias? Quem escreveu, não são pessoas de grande nome, grande destaque. E a grande matéria, que colocava várias pessoas como inimigos da democracia, pessoas no Brasil,
Interessante que a matéria grande que ela sai até na revista, na parte impressa da revista, ela foi escrita depois da segunda matéria. Mas a segunda matéria só saiu depois. Ou seja, o pessoal já deixou tudo programadinho. Se solta uma num dia, aí o pessoal chora, grita nas redes sociais, e no dia seguinte eles batem de novo. Mas é o mesmo grupo. Não sei lugar, mais nenhum lugar. E por que eu sei que uma matéria... A matéria que veio depois foi escrita antes? Porque a matéria que vem depois me coloca com 629 mil seguidores no Twitter. E a matéria que saiu primeiro, eu tenho 634. Então, como assim? Peraí. Tu solta uma matéria, eu tenho 634 mil seguidores. Aí passa um dia, os mesmos jornalistas fazem outra matéria. As mesmas pessoas. Os mesmos dois jornalistas fazem outra matéria que eu apareço com menos seguidores. Opa, então quer dizer que essa matéria foi escrita antes. Já tava tudo pronto para tentar, né, causar uma confusão. E aí muitas pessoas ficaram preocupadas, que mais uma vez aquela história que os apoiadores de Bolsonaro estão apoiando isso, estão apoiando aquilo outro, e blá blá, todo aquele tititi que vocês já sabem. Todo aquele tititi, o pessoal ficou triste, ficou chateado. E você consegue ver, às vezes parece que a imprensa quer perseguir pessoas. Parece que a imprensa quer perseguir pessoas. Pessoas que discordam delas. E aí, contra Bolsonaro não tem perseguição, né? Aqui já tá em outro patamar. O Luciano Hang, ele posta isso aqui. Essa matéria. Partidos veem risco de golpe de Bolsonaro e autoridades calam. As autoridades se calam. A Folha de São Paulo também faz algo similar. Soltou duas matérias. Depois dessa matéria, a Folha de São Paulo faz uma nota que é assim: OAB, CNBB e entidades da sociedade civil estão caladas sobre o golpe de Bolsonaro. O Luciano Hang faz uma pergunta. Produzem narrativas para semear o caos e desestabilizar a sociedade. Qual o motivo? Se eu pudesse chutar, elegeu o Lula. No dia de ontem, o Carlos Bolsonaro, ele fez uma thread. Eu comentei tudo isso porque eu ia mostrar essa thread para vocês. Porque as matérias que saíram colocavam o Carlos Bolsonaro como o grande... Não sei nem descrever. O cara é tão poderoso, é como se fosse um super vilão. Sabe, o Carlos, ele tem superpoderes, o Carlos Bolsonaro, nas redes sociais, para atacar adversários, isso, ele controla um exército, que o exército que ele controla, cada pessoa do exército controla 10 outras pessoas, é assim, é esquema de pirâmide, é a pirâmide das milícias digitais, é tipo isso. E o Carlos se pronunciou ontem em solidariedade, colocaram um monte de gente nas matérias, etc. E ele fala o seguinte: a milícia digital organizada agora usa outros nomes para caracterizar pejoramente quem querem desqualificar. Ele está falando aí que é a imprensa, né, que age de forma organizada. Tentam aterrorizar movimentos orgânicos para alcançar os seus objetivos. É tudo tão simples e claro que a incompreensão disto beira a imbecilidade. Continuemos seguindo a lei, opinando e expondo, pois não vivemos em uma ditadura como a que alguns querem impor aos brasileiros. Estes mesmos, quando não atingem seus objetivos por meio de determinações legais, buscam derrubar movimentos orgânicos por meio de checadores. Estes checadores diariamente não disfarçam sua seletividade. Inclusive já me censuraram e a própria plataforma digital me devolveu os direitos após verificar a ilegal covardia contra mim por meio do recurso que promovi. Essa galera se vangloria com peito estufado, como pombos num poleiro, se achando investigadores diante do que pode ser visto aos olhos de todos, pois trata-se de conteúdo público. Tentava pegar assim, gente, pessoas comuns. Pessoa que tá aí no Twitter tem 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. Porque um segue o outro. Porque um compartilha o conteúdo do outro. Porque fez um comentário. Olha, é indescritível. Mas tem um objetivo. Aí ele diz, as matérias jornalísticas parecem ter um objetivo. Tabelar, criar conteúdos metodicamente calculados, dando um tom proposital de crime às opiniões, então tiradas do contexto natural e legal para atender o interesse de alguns poucos. A todos os alvos das fake news, das intimidações, deixo minha solidariedade e peço humildemente que, mesmo que tentem nos calar, continuemos opinando sobre qualquer assunto que a lei permita que façamos. No final, o bem vence o mal. Eu sempre digo para você, galera, vai na manha, sabe? A imprensa
ela já arranja motivo. A oposição já arranja motivo onde não tem motivo. Então assim, vamos fazer, vamos acontecer. Normalmente dá errado, dá ruim. No dia de ontem, vocês viram aí, teve uma movimentação. Todo mundo tá vendo, todo mundo sabe o que tá acontecendo. E eu pensei assim, eu vou comentar vídeo. Vamos esperar, eu vou esperar para ver algumas coisas, desenrolar aí nas próximas horas, etc. Não tem muito o que falar, todo mundo... O que eu ia falar aqui já tá discutido bastante nas redes sociais, mas a recomendação que eu dou é sempre assim. Eu venho percebendo, na verdade, tem uma coisa que tem me chamado minha atenção, mais especificamente no Twitter, de outras coisas que eu olho, tem uma galera que parece que tá doida para ter uma confusão grande. Aí posta uma coisa aqui, uma coisa lá, etc. É como se a galera tivesse querendo se elevar o tom. Eles querem ver Brasílias em chamas. Algumas pessoas falam. Então assim, nesse momento, bota a bola no chão, como eu falo, vez ou outra. Olha o que tá acontecendo, vamos acompanhar. Todo mundo tem a sua torcida aí por diversas coisas, mas acompanha de forma calma, foca nas notícias, não vai nas narrativas, isso aqui daqui tá acontecendo, aquilo ali, aquilo outro, vai na manha. E o que o Carlos falou, as pessoas continuarem comentando sobre diversos assuntos, etc. E aí falando da imprensa, falando do judiciário, quero mostrar para vocês essas 3 manchetes sobre o mesmo evento. 3 grupos jornalísticos diferentes. Metrópolis, O Globo e Veja. Manchete do Metrópolis. Eleições ocorrerão normalmente, afirma Augusto Aras a empresários. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse a empresários e advogados que tensões atuais são normais na democracia. Lauro Jardim, aqui foi Guilherme Amado. Lauro Jardim, teremos eleições e quem ganhar vai levar, diz o Aras. Aí vem a Veja. Aras diz a empresários que país não terá tentativa de golpe nas eleições. Não vai ter golpe. Teremos as tensões da disputa política, que são normais numa democracia, disse o chefe da PGR a empresários. Se você ler essas manchetes, e a maior parte do brasileiro só lê manchete, fica parecendo o quê? O Aras, né, vai conter os arroubos autoritários de Bolsonaro e o empresariado está preocupado com isso, tanto que o Aras está conversando com isso com os empresários. Mas aí que veio o Carlos Bolsonaro falou, ainda que a imprensa crie toda essa confusão, gente, no limite do que pode falar, temos que comentar. Olha a importância do cidadão comum. Se eu dependesse da Veja, do Robson Bonini, né, o radar, o principal colunista da Veja, eu dependesse do Lauro Jardim, o principal colunista do Globo, e o Guilherme Amado, o principal colunista do Metrópolis, eu ia ficar perdido no assunto. Essa reunião do Aras foi muito interessante. Eu vim saber por quem? Pelo Alson Aras, o nosso repórter oficial aí do Ministério Público, o único Arasminion do Brasil. Ele traz a matéria do Diário do Poder. Tem até o Cláudio Humberto que trabalha lá. Ele fosse um sósia meu, mais velho. Ele olhou as fotos assim, até se parece quando era mais novo, bigodinho assim, estiloso. Aí o Bolsonaro fala o seguinte, ó. Do jeito que citam a fala, pode até dar a entender que ele tá dando indireta para Bolsonaro, mas a analogia faz sentido. E não sei que outras funcionariam pro contexto dele. Meu pavor quando tô dirigindo são os motoqueiros que cortam e cortam. Aí, olha a manchete. Aras diz em São Paulo que o Ministério Público não pode ser o motoqueiro que atrapalha o trânsito. Olha como essa manchete é diferente das outras. O Aras está dando destaque sobre o Ministério Público. O Aras foi para um evento com empresários para falar do Ministério Público. Esse era a parte central do evento. Não era para falar do golpe, disso, daquilo outro, etc. Olha como foi interessante algumas das falas do Aras. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou nesta terça em São Paulo que o Ministério Público não pode ser o motoqueiro que atrapalha o trânsito, ao reforçar a ideia de que o Ministério Público contribui para diminuir o custo do Brasil e prometeu combater a cultura da litigiosidade, ou seja, a judicialização. Para quem fala que Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro, quer ver mudanças, etc., as principais mudanças que nós vimos acontecer não vieram na gritaria, não vieram levantando hashtag, que vamos fazer, que vai acontecer, que eu vou gravar um vídeo, vou falar duro, vou bater pesado. Não. As principais mudanças que ocorreram no judiciário veio da canetinha, da bique de Bolsonaro. Quando o Bolsonaro, por exemplo, vai lá e aponta o Aras. Olha o que a gente fala semanalmente. Sempre tem algum caso que envolve o Ministério Público. A Polícia Civil é a favor de arquivar o inquérito da
Poxa, como é aquele grupo de saúde, do plano de saúde? Eu não lembro. O que foi investigado lá na pandemia? Nossa, me fugiu totalmente da cabeça agora. Fugiu. O grupo lá que a CPI da pandemia foi atrás. Você sabe o que eu tô falando. Prevent Senior. Pronto. O Polícia Civil era a favor de arquivar o inquérito da Prevent Senior. O Ministério falou, não vamos arquivar não. A gente vai pra cima. Aí tem uma escola no interior de Minas Gerais que a escola não mandou para os alunos, não mandou para os alunos. A escola confessional, ela mandou para os pais dos alunos. Os pais. Recomendações. Falando, ó, isso aí de unicórnio, tá? Isso aí não é nos nossos valores católicos. O Ministério Público, não, vamos abrir um inquérito aqui, vamos abrir. E o Aras está falando assim que, aqui ele está falando mais no aspecto econômico, mas que o Ministério Público não pode ser isso daí, cara. Não pode ser judicialização o tempo todo. O Aras foi o cara que falou, não, esse negócio de força-tarefa, beleza, já deu. Vamos fazer, vamos investigar? Vamos. A gente vai continuar investigando. Como a Polícia Federal continuou fazendo inúmeras operações. Como inclusive as que a gente viu durante a pandemia, que envolve até o consórcio Nordeste, que a CPI do Lula não quis investigar. O papel é do Ministério Público, ativo, atuante. O Aras falou, cara, essa força-tarefa aqui, ninguém sabe quem manda em quem, não tem hierarquia. Mandei a Lindora lá, ela não pode nem ver o que é que vocês estão investigando, 38 mil dados. Não, vamos criar as GAECOS. Então, o Aras ele começa a fazer mudanças no Ministério Público. Você vê que as indicações que Bolsonaro fez para o Judiciário trouxeram mudanças. Você vê em determinados votos, determinados, às vezes, pedido de vista, uma coisa que acontece, outra. Aí você me fala que Bolsonaro não faz nada. E o que ele fez ontem? E o que Bolsonaro fez ontem? Que deve ser o assunto do dia. Já tem mais algumas novidades. Confusão que já tá rolando. A graça que ele considerou pro direito, assim, as grandes vitórias que a direita teve, eu acho, assim, no judiciário, as movimentações, saíram de Bolsonaro. E o pessoal reclama dele que tem que agir, que tem que fazer aquilo outro. Gente, para e pensa, olha o que tá acontecendo. Normalmente quem fala isso pra vocês é quem fica gritando na rede social. Aí o Aras defendeu a continuidade do Ministério Público de programas como o Destrava Brasil, em que milhares de obras foram retomadas e deixar o caráter punitivo apenas como última opção. Cara, não é pra ficar punindo tudo, não, tem que destravar a vida do povo, o povo tem que começar a empreender. O Ministério Público não pode ser, né? Não pode estar atrapalhando o trânsito, a via tem que seguir. Aras explicou que o Ministério Público Federal não é simplesmente punitivo, mas que pretende priorizar os acordos e defender uma economia que permita a existência da iniciativa privada, livre e de mercado aberto. Olha como isso se encaixa toda a política econômica do governo Bolsonaro, focando na desburocratização. Temos conversado com investidores que querem apostar no Brasil, principalmente no agronegócio, disse ele, contando que o Ministério Público Federal atuou em áreas como a da cultura de algodão e criação de cavalos, destravando essas atividades. Agora o Aras, ele enfrenta forte resistência dentro do Ministério Público. Forte, assim, forte mesmo. Nem na lista tríplice ele estava. Você tem que lembrar isso daí. Nas eleições para o Conselho Superior do Ministério Público, o CSMPF, o Aras teve algumas derrotas. Em 2020, quem foi nomeado? Nicolau Dino, irmão do Flávio Dino, do Partido Comunista do Brasil, agora está no PSB. E o outro foi o Mário Bonsaglia, que era o candidato do Moro. Ambos, o Bonsaglia e o Dino, desde 2017, eram os candidatos da Lava Jato, como soubemos disso, durante a Vaza Jato. Áudio entre o Cláudio Dantas e quem? Não, desculpa. O áudio entre o Dallagnol e o Carlos Lima. O Dallagnol falava que o Dantas perguntou pra ele quem seriam os nomes aí que eles queriam que apoiasse. O Carlos Lima falava, não, vamos apoiar o Dino e o Bonsaglia. Aí o Aras vem tentando fazer a mudança. Que só estão acontecendo, obrigado Bolsonaro. Obrigado, Bolsonaro. Para a preocupação geral da República, o Ministério Público não pode escrever a todo... Olha isso aqui, olha isso daqui. O Ministério Público não pode escrever a todo momento. Escreveu a nova Constituição. Tampouco novas leis, como alguns defendem. Ressaltando que tem gente que deseja até fazer a lei do seu próprio modo. Ativismo judicial. O Aras criticando o ativismo judicial. Ele só tá lá por causa de Bolsonaro. Não é isso daqui que a direita meio que defende. Então, vamos acompanhar os desdobramentos da ação de Bolsonaro. Acompanhe na calma. Na calma. Cuidado com a galera que fica querendo colocar muita lenha na fogueira.
Mas vamos continuar. Eu pensei que ia dar... Nem... Espero que dê pra mim pra gente falar do Moro, né? Eu sempre acho que vai dar pra aumentar. Eu falei... às vezes eu acabo falando demais, me empolgo. Caso de polícia. A Polícia Federal, na verdade, a Polícia Rodoviária Federal, a polícia que mais apreende drogas no planeta, sem brincadeira, pode olhar os números no planeta. 27 milhões de prejuízo. 27 milhões. E não é porque no Brasil tem mais do que os locais, não. É porque, acredite se quiser. Gente, o treinamento que a Polícia Rodoviária Federal tem e os equipamentos que eles possuem hoje dá banho em outros países. Que consomem muito mais. Mas no Brasil, irmão, a galera aqui trabalha. Aí você vê, governo Bolsonaro, apreensão atrás de apreensão, prejuízo atrás de prejuízo, pra quem gosta aí de coisa errada, né? Coisa errada, coisa muito errada. Farinha de trigo aqui. Governo da esquerda, olha o governo da esquerda. Eu não vou poder dar play no vídeo porque vai ser considerado apologia e as políticas da comunidade não permitem. Mas vou mandar esse vídeo pra vocês no Telegram. O secretário de Segurança Pública, o chefe das polícias, tenho amigos que dizem, queimar um orégano pra ficar birutinha todos os dias. Todos os dias. O André Porciúncula fala o seguinte, enquanto o Rui Costa tenta me prender por criticar o desastre que é a segurança pública dele, o secretário dele continua tirando sarro com a cara do povo baiano. Se o Rui Costa tivesse vergonha na cara, ele renunciava. Isso daqui, gente, ele falou durante um evento internacional. Esse é o estado da minha Bahia. O André trouxe um vídeo. Ele fala em vídeo, uma coisa assim, que ajuda, às vezes, a relaxar a mente, ter novas ideias, novas elaborações, dá exemplo dos artistas que tomavam um gorozinho e fica isso, fica aquilo outro. Você vê a diferença como são as coisas? Você vê como é que as mudanças realmente acontecem? Difícil. É difícil, né? É óbvio como as coisas são. E só pra comentar aqui mais uma vez, fiquei feliz disso aqui, ver que o André teve a oportunidade de ir na Jovem Pan, tá aí pelo menos na TV fechada, tem outros grupos, tem uma voz grande pra falar sobre o caso dele, que é um absurdo. Absurdo. O cara vai ser preso porque criticou o Rui Costa. Ele tá afastado da polícia, porque se fosse polícia podia criticar, mas ele tá afastado da polícia, querem prender o cara. Prendeu o André porque ele falou mal do Rui Costa. Brincadeira. Mas vamos avançar. Avançar rápido. Falei pra vocês que Moro tava com problema. O problema começa aqui, mas fica maior. O Ministério Público vê indícios de fraude em domicílio eleitoral do casal Moro. O promotor determinou a requisição de inquérito para a Polícia Federal para apuração da ocorrência ou não do crime do artigo 289 do Código Eleitoral. Inscrever-se fraudulentamente eleitor. Vixe. Aí o Moro gravou um vídeo ontem. Tem gente preocupada com o meu domicílio eleitoral enquanto passa a boiada de candidatos condenados por corrupção? É sério isso? Ué. Mas assim, se Moro fez a coisa certa, não tem por que ele estar preocupado. Agora, se ele fez a coisa errada, ele deve estar tentando se justificar. E se ele fez a coisa errada, a gente agora tem a fraude do bem, a corrupção do bem e a corrupção do mal. O Arthur fala o seguinte, né? Peraí, Moro agora resolveu defender que tem tipos de corrupção e fraudes que podem. Fazer a coisa certa sempre virou algo bem relativo. Moro é progressista. E qual é a confusão mesmo? Meu amiguinho, você vê, a esquerda realmente às vezes não perde tempo. E dessa vez eles foram atrás dos contratos de locação do senhor Sérgio Moro. E eu não sei como é que o Moro vai explicar isso daqui. Gente, o PT acusa Moro de falsidade sobre o novo endereço em São Paulo e pede investigação. Olha só, Moro, segundo eles, teria faltado com a verdade à Justiça Eleitoral no dia 30 de março. Por quê? Porque no dia 30 de março, que morava em um flat no Itaim Bibi e que, portanto, estava apto a transferir seu domicílio eleitoral de Curitiba para a capital paulista. O endereço do local aparece no sistema como sendo o de sua residência naquela data. Lá no site da Justiça Eleitoral, no dia 30 de março, aparece que Moro, ele falou assim, esse é o meu endereço em São Paulo, no dia 30 de março. Só que onde é que está o problema?
O contrato com a empresa que administra o flat, no entanto, mostra que, embora o documento tenha sido assinado no dia 28, o documento foi assinado no dia 28, a data de início do aluguel era de 1º de abril, o dia da mentira. Ou seja, no dia em que Moro dizia que morava no local, ele ainda não tinha sido ocupado. Moro falou para a justiça no dia 30 de maio, esse é o meu endereço. Mas como é que é o teu endereço? Aquele endereço só vai ser a tua casa a partir do dia 1º de abril. O contrato mostra que tudo foi feito às pressas, de forma atabalhoada. E o mais importante, ele fez uma declaração falsa que já morava em São Paulo no dia 30. Na verdade, Moro só poderia entrar no flat no dia seguinte, né? Se for dia 1º, é 2 dias depois. Que março tem 31, né? O petista não sabe nem quantos dias tem o mês de março. Petista, né? E aí, Moro? Rapaz, agora eu acho que pegaram o marreco, viu? Acho que pegaram o marreco. Acho que o marreco não vai conseguir ser candidato. Rapaz, ele vai poder tentar, pelo menos, ser vereador em 2024. Tudo é certo aí, vai ser vereador na cidade de São Paulo. Vai lá, vai que é tu, amor. E as coisas não andam bem pra ele. Justiça condena a Globo a indenizar suspeito de invadir celular de Moro. Rede Globo terá que pagar R$10 mil de indenização após afirmar que Danilo Cristiano Marques já tinha condenação por roubo em 2019. O Tribunal de Justiça de São Paulo não aceitou a argumentação e condenou a pagar a indenização. A desembargadora Gil Cimino afirmou que a reportagem reproduziu informação falsa sem realizar qualquer tipo de checagem. Fake news, né? Tá vendo aí? Fake news dá para ser punida com tudo que já tem. Com todos os mecanismos, instrumentos, artigos e código penais, já dá para ser punido. Então, assim, quando se discute PL 2630, isso, a gente sabe que não é para punir quem mente. Para punir quem mente tá aí. A Rede Globo foi tentar ajudar o Moro. Rapaz, todo mundo que tenta ajudar o Moro se dá mal. Eita, rapaz. Mas enfim. Arthur Duval, caçado por unanimidade. Unanimidade. Tem o que comentar? O único que eu tenho que comentar é o seguinte, agora que venha a CP do MBL, que se não for vir a CP do MBL agora, que venha logo a cassação do Kim Kataguiri, ainda dá tempo, do Rubio Nunes e depois a CP do MBL. Não dá pra... Esse pessoal aqui, não dá. Não dá. Esse pessoal não dá. E só pra comentar uma coisa com vocês, o Arthur, ele não cansa de dobrar a aposta e provar por que realmente ele mereceu a sua cassação. Aquele negócio lá do pobre lá, cara... Foi onde pegou mais. Ele foi horrível. Foi onde pegou mais. Foi onde pegou mais. Que, na verdade, assim... quanto mais você tenta explicar, pior fica, né? Eu não tava falando de uma pessoa específica, eu não tava nem falando das ucranianas. Eu estava falando do leste europeu como um todo. Né? Tipo, que é um país mais pobre, um país mais acessível. Agora, assim, vamos ficar explicando isso, vai ficar cada vez pior. É melhor falar assim, ó, meu irmão, errei. Aquele negócio... Não são apenas as ucranianas, é o leste europeu inteiro. Vamos pro próximo tema. Vamos falar da esquerda, infelizmente não vai dar pra falar dos outros dois. E começamos aqui. Vestido de noiva de Janja foi presente de estilistas para o casamento com Lula. O Leandro Russo fez uma pergunta. Há algo que Lula tenha que não seja presente de um amigo? Tem alguma coisa, Lula? Tudo foi um presente, tudo é do amigo. Tudo é do amiguinho. O casamento do Lula é hoje, hein? Será que o Benchimol da XP vai... Gente, eu fiquei sabendo as coisas do Benchimol. O Benchimol tá meio chateado. Benchimol, respire, irmão. Respire. Respire. Fazer perguntas é permitido, sabe? Pra você ir atrás de alguém, a pessoa tem que ter afirmado algo contra você. Respire. Benchimol, respire. Respire. Relaxe hoje. Falar no casamento do Lula. Tente aí descolar um convite se você não tem. Se você não tem, eu vou ficar decepcionado, viu? O pessoal vai ficar triste com você. Tente ir lá, dar uma relaxada. E falando sobre mais coisinha do Lula, programa de Lula não falará em Meu Corpo, Minhas Regras ou regulação da mídia, diz o Gilmar Tatu. Secretário de Comunicação do PT afirma que plano de governo focará em problemas que afetam a vida do povo e cita combate à miséria. Aí o Renatinho fala o seguinte, será que o Lula está mentindo? O Texugo fala, bom, o Lula
não foi falar em Meu Corpo, Minhas Regras. Quer dizer, pode não falar, né? Mas sabemos muito bem o que ele pensa. E traz aqui a matéria do Globo. Lula diz que todo mundo deveria ter direito ao Meu Corpo, Minhas Regras e vira alvo de evangélicos. Pobre coitado do Lula. O interessante é uma coisa. As mudanças que estão acontecendo, elas casam com uma movimentação bem intrigante que teve aí nas últimas horas, que foi o Dirceu voltando em campo. Todas as matérias dizem que o Dirceu não pode se aproximar do Lula. E a realidade mostra que o Dirceu ontem estava com o Carlos Siqueira, o presidente do PSB, para ajeitar isso daí, essa comunicação, falar algumas coisinhas. O Dirceu tá rondando o PT, mete o bedelho. O Dirceu é da ala do PT que fala, ó, esquece esse discurso, vem pro centro. Vem pro centro que indo pela esquerda vai dar ruim. Bolsonaro vai vencer. Bolsonaro vai vencer. Aí vejam só, fala da esquerda. Isso daqui, Samia Bonfim é Lula, 100% Lula das ideias. Pessoal, alerta. Olha como a esquerda não tem nenhum compromisso com a verdade, muito menos com as famílias. Os bolsonaristas colocaram em pauta a urgência do PL que instaura o homeschooling no Brasil. Mentira, não instaura, ele permite. As escolas não vão acabar. Não vai ser obrigatório o homeschooling. Vai ser uma possibilidade para quem quiser. Não é mais obrigatório, não é mais proibido. A agenda dessa gente para a educação brasileira não é debater o crescimento do analfabetismo, a insuficiência orçamentária ou o bolsolão do MEC. Você vê, é só dinheiro. Insuficiência orçamentária. Falta dinheiro. Vamos à luta contra esse absurdo. O absurdo é você poder educar o seu filho. O Arthur fala, nada revolta mais um esquerdista do que propor que a família possa educar seu próprio filho. Acham isso um absurdo? Imagina uma mãe educar seu filho. É retirar a pedra que sustenta todo o projeto de poder que busca usurpar os filhos da família. E o Arthur fez mais um comentário. Ele também trouxe aqui o Todos pela Educação. Tem alguns perfis que eu gosto de seguir, sigo sempre, porque eu sei que são perfis mais focados em algumas áreas. O Arthur está sempre comentando de educação. Mesma coisa da Ilona Bexhazi, que já trabalhou no governo. Carlos Nadalim. Assim como eu sigo lá o Bolsonaro. O Bolsonaro está sempre falando de Ministério Público, dou um bisu numa coisa ou outra. Aí você vê, Todos pela Educação. Lema. Ameaça de aumento de abandono escolar. Violência doméstica. Estresse tóxico para os nossos alunos. Regulamentar a educação domiciliar para um pequeno grupo é abrir espaço para comportamentos de risco para milhões de alunos. Será que a turma do Lema está preocupada em perder alguns clientes? Alguns alunos aí que poderiam cair nas redes de ensino do Lema, nas teias, começar a aprender por outros caminhos? Aí Arthur fala, o único medo do Todos pela Educação é que a simples verdade apareça. Uma criança educada em casa tem a qualidade 1000 vezes superior ao modelo público. Aí a face do império educacional progressista desaba. E antes de fazer o comentário, a Renatinha traz essa matéria aqui do UOL. Centrão faz exigências e acelera a votação de ensino em casa na Câmara. Ela falou, e o Centrão, hein? O projeto de lei que regulamenta o homeschooling vai ter sua votação acelerada. No ano passado, a proposta foi a única colocada como prioridade na educação pelo governo de Jair Bolsonaro. Olha aí, só está acontecendo por causa de Bolsonaro. Segundo aliados, a deputada Luísa Cazeni, do PSD do Kassab, relatora do projeto, um acordo foi costurado com a base do governo para aprovar o requerimento de urgência. Na prática, isso possibilita que a proposta seja apreciada em plenário sem a necessidade de passar por comissões. E eles estão acelerando por quê? Porque a Bia Kicis e a Carol de Tony estavam vindo com outro projeto que ia bater, que a esquerda ia chorar e ficar desesperada. E eles têm que pegar esse da Cazeni para colocar, porque tem algumas regrinhas, como por exemplo, um pai tem que ter curso superior, então um curso técnico profissionalizante, o aluno não pode perder 2 anos consecutivos, ou 3 no total, tem que fazer prova todo ano. Botou as regrinhas assim que a galera, para a esquerda não chorar demais. Então assim, a proposta altera o Código Penal para autorizar o homeschooling sem configurá-lo como crime de abandono intelectual. Atualmente, a punição é de 15 dias a 1 mês de detenção, além de multa. Imagina quando os pais fizeram a matemática e, sei lá, você pega o cara que mora num prédio, na região de condomínio, tem 20 crianças ali. Ele fala assim, se juntar eu, mais esses 20 caras aqui, a gente, cada um dá, sei lá, 150,
Bota assim, 300 conto. 20 pessoas dá 6 mil. Rapaz, 6 mil é capaz de ser 2 vezes o salário de uma professora aí de criança pequena. Que vai ter, assim, um assunto assim, focado. Não é uma professora que... Sabe? Ela tá focada em 20 alunos. Só aqui, acompanhando ele, sabe tudo, fala com o pai no tete a tete. Aqui, ó, é direto. A gente tava direto com ela aqui os problemas. Rapaz, pode até ser melhor que a escola, hein? A esquerda fica desesperada. A esquerda fica desesperada. Eu todos pela educação fica desesperado. Aí, as escolas privadas, etc., quando começa a esquerdar demais, aí fala, não, tu tá achando ruim? Tira teu filho daqui. Aí tu vai tirar teu filho daqui, a outra escola é do mesmo grupo. Escola de boa. Aí o cara fala, é mesmo? Tá bom então, eu tenho dinheiro. Vou pegar aqui mais 10 empresários amigos meus, dos filhos estudando aqui nessa escola, vamos tirar os 10. A gente agora vai botar nossos professores aqui pagando a peso de ouro. O que a gente paga de escola. Gente, eu vi um preço de umas escolas em São Paulo, que eu falei, meu amigo, é pago em dólar. Sério mesmo, assim, escola é bilíngue, etc. Você fala, meu amigo, imagina aí o pessoal fica desesperado. O pessoal tá desesperado. Aí vai avançar, e se avançar por causa de quem? Jair Bolsonaro, né? Esse Bolsonaro é demais. Eu ia comentar sobre isso, porque eu queria juntar no próximo tema. Não vou comentar sobre isso hoje, porque também envolve aqui a esquerda atrapalhando coisas, aqui envolve a Eletrobras. Eu quero deixar para comentar isso quando eu for comentar do Elon Musk. A gente comenta no vídeo de amanhã. Por hora fico por aqui. Curtir, compartilhar, óbvio. Vá lá no Telegram para você ver o vídeo aí do secretário de Segurança Pública da Bahia. Lembra de curtir, compartilhar. Se gosta do meu trabalho, pode se tornar membro do canal, pode ir lá pelo Patreon. Agora tem até um botão de, acho que é valeu aqui, que você também pode apoiar de alguma forma. Fica aqui embaixo do vídeo. Mais importante, compartilha, manda para mais pessoas. Ajude o canal a crescer. A gente se vê amanhã. Tamo junto.